Olá pessoal, voltando com a nossa disciplina de Química Tecnológica, hoje vamos ver a estrutura atômica. Estrutura do átomo. Os átomos são classificados de acordo com o número de prótons no seu núcleo. O número de prótons determina o elemento químico e o número de nêutrons determina o isótopo desse elemento. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, mesmo número atômico, mas diferenciam-se pelo número de massa. Okay? A massa é prótons mais os nêutrons. O seu número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons no núcleo é diferente. Por exemplo, o carbono possui três isótopos naturais que são o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O mais abundante, com 98,89%, é o carbono 12, que prevalece sobre os outros isótopos. Observe que o nome dos isótopos é geralmente escrito da seguinte forma: o nome do elemento mais o número da massa. Outro exemplo, os únicos isótopos que possuem nomes próprios são os isótopos de hidrogênio. Esses têm, que se chamam, ou seja, o prótio, o deutério e o trítio. São os únicos que têm nome. Então, o H1 é o prótio ou hidrogênio, que é a grande maioria prevalece entre os outros. Esse é o que chama o próprio hidrogênio. Tem hidrogênio pesado e hidrogênio superpesado. Então, os elétrons, um próton nem um nêutron, possuem um próton e um nêutron, possuem um próton e dois nêutrons, mas são bem insignificantes. A característica do hidrogênio é não possuir nêutrons. Aqui, pessoal, um prótio, um deutério e um trítio. São exemplos do isótopo do hidrogênio. Como vendo aqui, olha aqui, pessoal, ele tem um próton e não tem nêutron. Bem diferente dos outros. E massa 1. Esse é o hidrogênio. Os modelos atômicos vêm desde 1803, com Dalton, vem evoluindo com Thomson, 94, 98, 93. O atual modelo que se adota é esse de 1926. Depois a gente vai ter um vídeo exclusivo sobre esses modelos atômicos. Então, a última teoria atômica aceita foi o modelo atômico de Schrödinger, se é assim que pronuncia, né? Schrödinger, que propõe que o átomo é composto por um núcleo, onde se encontram os prótons, as partículas positivas, e os nêutrons, as partículas sem carga, rodeados por uma nuvem de elétrons, partículas negativas, chamada eletrosfera, que se mantém conectada ao núcleo por uma força eletromagnética. Então, pessoal, o átomo é uma unidade básica da matéria que consiste em um núcleo central de carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Aqui nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, o nêutron não tem carga, e os elétrons são carga negativa. Os elétrons de um átomo são ligados ao núcleo por uma força eletromagnética. Os elétrons estão na eletrosfera. Então, a estrutura atômica é composta por três partículas fundamentais: os prótons, carga positivas, os nêutrons, partículas neutras e elétrons com carga negativa. Toda a matéria é formada de átomos, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. Existem ainda as partículas fundamentais chamadas de quarks, que compõem os prótons e o nêutron. Essas partículas fundamentais organizam-se se formando outras partículas maiores. O próton é formado por dois quarks up e um quark down, além de gluons, que é outro tipo de partícula subatômica e mediador das forças que unem os quarks. O nêutron, por sua vez, é formado por um quark up e dois quark down, mais os gluons. É assim, pessoal. Nós temos uma matéria, temos as moléculas da matéria, temos o átomo, elétron, nêutron, prótons, temos o núcleo, os nêutrons e os prótons, tem um próton e um nêutron, e cada próton é formado por um quark up e um quark down.
e os nêutrons formados por um quark up, um quark down. A estrutura do átomo, de novo, pessoal. Um átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons é eletricamente neutro. Enquanto com um número diferente pode ter carga positiva ou carga negativa, sendo desta forma denominado íons. Então, os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons durante uma reação, podendo ser classificados em ânions ou cátions. Dependendo da partícula excedente, prótons ou elétrons, os íons podem ser positivo ou negativo, sendo os primeiros originados pela remoção de elétrons de seus átomos e o segundo pelo acréscimo. Os íons positivos, que apresentam mais prótons do que os elétrons, são denominados cátions, e os negativos, que apresentam menos prótons que os elétrons, são denominados ânions. Os ânions ou os cátions. O cátion possui os que têm íon positivo e o ânion o íon negativo. Por exemplo, o cátion. Átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Por exemplo, é o magnésio e o chumbo. Ânions ou cátion. Vamos ver essa nomenclatura aqui, pessoal. O cátion é o íon positivo e o ânion o íon negativo. Os átomos que perdem elétrons adquirem carga positiva. Exemplo, o magnésio e o chumbo. O átomo que recebe elétron fica carregado negativamente. Então, F-1, flúor e oxigênio. Então, perde elétrons, recebe elétrons. Perde elétrons, fica positivo. Se ganha elétrons, fica negativo. Alguns tipos de cátions, pessoal. Cátions que apresentam carga mais 1 são chamados de monopositivos. Que possuem carga mais 2 são denominados de dispositivos. Cátions que representam carga 3 recebem o nome de tripositivos. E cátions que representam carga mais 4 são tetrapositivos. Alguns exemplos de cátions: sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, alumínio, todos positivos. Todos positivos. Alguns tipos de ânions. Ânions que possuem carga menos 1 são monovalentes, carga menos 2 bivalentes, carga menos 3 trivalentes e carga menos 4 tetravalentes. Algum exemplo de ânions? Os ânions sempre negativo: cloro, bromo, flúor, oxigênio, enxofre, nitrogênio. Negativo. Vamos ver o próton, pessoal. O próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica. Juntamente com nêutrons, forma todos os núcleos atômicos, exceto para o hidrogênio, onde o núcleo é formado por um único próton. Lembra que o hidrogênio não tem nêutron. Né? A massa atômica de um átomo. A massa de um átomo é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons. Okay? Como a massa do elétron é muito pequena, tem cerca de 1 dividido por 1836 da massa do próton, ela não é considerada. Então, quando a massa de um átomo é considerada só pela massa do seu núcleo, que é feita dos prótons e nêutrons. O que caracteriza um elemento é o número de prótons do átomo, conhecido como número atômico do elemento. O número de massa A é formado pela soma do número atômico ou o número de prótons, que é a mesma coisa. O número atômico é o número de prótons, chama Z, com o número de nêutrons. Nessa formulazinha aqui, ó. A, Z mais N. Os nêutrons são partículas que fazem parte da estrutura atômica dos átomos juntamente com os prótons, como falamos. Ele tem massa, mas não tem carga. A massa é muito parecida com a do próton. O nêutron se localiza na proporção central do átomo do núcleo, claro, o nêutron e os prótons. Para se calcular a quantidade de nêutron que um átomo possui, basta fazer a subtração entre o número da massa A e o número atômico, que a fórmula é essa aqui. Tanto eu calcular, se eu tenho 2 elementos, eu calculo o terceiro. Os elétrons. O elétron é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico, sendo responsável pela criação de campos magnéticos elétricos. Um próton, na presença de outro próton, se repele. O mesmo ocorre com elétrons. Mas entre um próton e um elétron existe uma força de atração.
Dessa maneira, atribui-se ao próton e ao elétron uma propriedade física denominada carga elétrica. Outra definição, pessoal, o raio atômico. O raio atômico é a distância entre o elétron da camada mais externa da eletrosfera e o núcleo do átomo. Para se determinar o tamanho do átomo, foi estabelecido que a eletrosfera organiza-se de forma circular em torno do núcleo, o que possibilita estipular um raio atômico. Constatou que esse raio mede toda a eletrosfera do átomo, é 10.000 vezes maior que o seu núcleo. Pode haver variações nessas medidas, pois o raio atômico de cada espécie contrai ou expande conforme posicionamento, interações externas e campos magnéticos. É só para ilustrar, pessoal, a gente não vai usar isso aqui. Elemento químico. Cada elemento químico da tabela periódica é representado por um símbolo, por exemplo, o lítio, o Li, o lítio. Na parte superior aponta o número de massa, enquanto o número atômico Z localiza-se na parte inferior do símbolo, por exemplo, aqui. O número atômico e o número da massa. Às vezes essa representação pode estar aqui os dois na frente aqui. É uma representação. Assim, pessoal, lá na tabela periódica, olhando o lítio, a gente vê o peso atômico dele e o número atômico. Nessa representação aqui, o Z e o a massa e o número atômico. Então, pessoal, o que é o número atômico? Ele é representado pela letra Z, sendo a quantidade de prótons existente no núcleo de uma espécie atômica. Ele distingue um átomo do outro e é a propriedade atômica utilizada para ordenar os elementos da tabela periódica. A informação sobre o número de prótons do elemento é disponibilizada na tabela periódica, ficando acima do símbolo de cada átomo, como nós vimos aqui. Número atômico. Okay? Número de massa. Número de massa de cada átomo corresponde à soma dos prótons e dos nêutrons. Nós já vimos essa formulazinha. Presente no núcleo dos elementos. Importante notar que o elétron, na medida que possui uma massa significante, é 1836 vezes menor em relação aos prótons, e o nêutron não estão inclusos na soma dos elementos químicos. Então, quando a gente calcula a massa dos elétrons é desprezível, não se inclui. Por esse motivo, o número da massa não corresponde à massa efetiva ou real do átomo, que é uma coisa aproximada. No caso, exemplo do carbono, 6 prótons e 6 nêutrons. Massa 12, é o carbono 12 esse. Um resumo, pessoal, do que a gente viu. O átomo é a unidade fundamental da matéria, formado pelo núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera são os elétrons e o núcleo, o nêutron e os prótons. Só o oxigênio que não tem nêutron. O núcleo contém os prótons e os nêutrons. O próton tem carga elétrica positiva, o nêutron tem carga elétrica e o elétron tem carga elétrica negativa. O número atômico, Z, número de prótons no núcleo do átomo. Número da massa, soma dos números do prótons e do nêutron. Os isótopos, átomo com o mesmo número atômico e diferente número de massa, mesmo elemento químico. Isóbaros, átomo com o mesmo número de massa, diferente número de prótons e de nêutrons. Isótonos, átomo com o mesmo número de nêutrons, diferente número de prótons. É um resumo da estrutura atômica. Vamos ver esse exemplo, pessoal, essa prática. Qual é o número de prótons, nêutrons e elétrons que existe, respectivamente, no átomo mercúrio? Aqui está a representação dele. Lembra que, por vezes, 200 pode estar aqui na direita. Né? Olhando a tabela periódica, nosso 200, a massa é 200 e o número atômico é 80. Né? Então, o número atômico Z é a quantidade de prótons. E essa informação aparece no canto inferior esquerdo do símbolo. Número de prótons e a massa, que não é o caso agora. Então, esse elemento possui 80 prótons. O número de massa fica ao lado superior esquerdo do símbolo do elemento, ou seja, igual a 200. Esse número de massa é igual à soma dos prótons com nêutrons. Podemos encontrar a quantidade de nêutrons da seguinte forma, usando a nossa fórmula, isolando N,
temos 200 menos 80. Então, temos 120 nêutrons. Isso aqui, 200 menos 80, 120 nêutrons. Quando o elemento está no estado fundamental, a quantidade de elétrons é exatamente igual à quantidade de prótons. Então, esse elemento possui 80 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons. Outro exemplo, pessoal. Olha o número de prótons, nêutrons e elétrons que existe respectivamente no bário. Nessa figurinha aqui, um pouquinho diferente agora. Olhando a tabela periódica, vemos que o bário aqui está arredondado, 138, 137 e 56, número atômico. Ok? A representação de um elemento químico é dada colocando o número atômico Z ou o número de prótons na parte inferior esquerda. Veja, o número atômico é a mesma coisa. Então, na parte inferior, temos o número atômico. Lá na tabela periódica, em cima o número atômico, pessoal. Então, esse elemento possui 56 prótons. O número de massa fica na parte superior e do outro lado, aqui, pessoal, está escrita a carga, indicando quantos elétrons o átomo ganhou ou perdeu. No caso aqui, ele perdeu 2 elétrons. Então, para nossa fórmula, vamos isolar o P. Nós temos, aliás, o P nós sabemos que é 56. São 56 prótons. O neutro, nós temos a massa, 138, menos 56, deu 82. De novo. O número de massa fica na parte superior, que é o número de massa. E do outro lado está escrita a carga, indicando quantos elétrons o átomo perdeu ou ganhou. No caso aqui, ele perdeu 2 elétrons. Ok? Então, vamos calcular o número de prótons aqui, direto, só copiado aqui. Sabemos que o número de prótons é 56. O número de nêutron é a massa menos o número de prótons. Então, 138 menos 56 deu 82. Então, esse elemento possui 82 nêutrons. Já os elétrons, nós temos que descontar. Nós vimos que antes que em alguns átomos, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Okay? Mas nesse caso, ele perdeu 2 elétrons. Perdeu 2. Esse 2 mais significa que perdeu 2. Então, o número de elétrons é 56 menos 2, que dá 54.